Seja muito bem-vindo. Não, apontei pra lá, mas é pra cá. Você está na Fonte Podcast. Caraca, o Sim. nome agora bugou. Provavelmente você tá se perguntando, pô, se o nome com ele bugou, nome novo, como é que é isso? O que está acontecendo? Né? Muito provavelmente, se ainda não soltamos, corre lá no nosso canal que vai ter um vídeo explicando o porquê dessa mudança de nome, o porquê também da mudança de quadro de anfitriões. Então você deve estar reparando, né, que tem algumas pessoas que não estão, o Daniel e a Débora, né, nossos queridos amigos que carregamos no peito e também na igreja local, graças a Deus. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio, depois desse novo momento. Eu me chamo João Pedro Lima e estou aqui com Tiago Abreu, estou aqui presente e hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre o porquê devemos ir à igreja. Um episódio riquíssimo, já preparado, com a pauta pronta aqui, já tudo certinho, sempre pautado na Bíblia, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui com o nosso amigãozão, Osiel Tavares. Mais uma vez, já te agradeço pela presença, por topar a ideia, por acreditar no projeto. Tamo junto sempre. E vamos começar falando com os temas já sinistrões aí, que o João preparou. Mas antes de começar com os temas, queremos agradecer aqui o nosso primeiro patrocínio. Agradecimento, né? Tem agradecimento. Não sei se você está reparando que antes havia doces aqui de uma marca que não nos patrocinava e nunca tentou entrar em contato com a gente, vale se destacar. Nós temos agora uma marca que entrou em contato com a gente para patrocinar. Galerinha. Diamond Gourmeteria, trabalham com cookies, bolo de pote. Mas o quê? Ovos. De Páscoa? De Páscoa. Não acredito. Isso, exatamente. Na semana da Páscoa, a gente vai postar. Eu vou falar uma parada. Eu sou contra dar chocolate na Páscoa. É visão particular. Eu prefiro comprar e dar na semana seguinte. Ainda mais se for para criança, porque a criança vai atrelar. Então você que pensa assim como eu, não vou dar na semana seguinte, faça o seu pedido. Provavelmente o Instagram deles vai estar por aqui. Com certeza absoluta. O nosso editor, grande editor-chefe aí, vai estar colocando aí ao longo do vídeo o Instagram. Diamond Gourmeteria. Hoje nós temos aqui cookies, sabor tradicional, e cookies no sabor chocolate. E o interessante é que são recheados. Por favor, Zé, prove um e mostre o recheio. Pô, não acredito aí. O Zé é o garoto propaganda. Ó. Caramba, lá. Deixa eu quebrar esse daqui pra ver se esse daqui tem também, ó. Aqui, ó. Top. Publicidade e propaganda. Meu Deus, que é isso? Fofinho, gente. Pô, pega da Wolf mesmo, mano. Essa propaganda aqui tá rendendo, hein? A Wolf mesmo. Tá rendendo. Gente, pra você também que tem uma empresa, que é prestador de serviço, tem um produto excelente como esses cookies aqui, os chocolates feitos pelas Diamond Gourmeteria, falei certo? Diamond Gourmeteria. Isso aí. Se você quer seguir esse exemplo, entre em contato com a gente, tem lá no link da bio lá, só clica lá, tem a aba parcerias, clica lá, se dirige lá, manda uma mensagenzinha pra gente, que a gente coloca você aqui, com certeza que a gente vai ficar muito feliz com o patrocínio de vocês. Não perde esse excelente exemplo, não. Vamos que vamos. Então, vamos dar início, enfim, depois dessa grande publicidade, vamos dar início, enfim, ao episódio. Vamos lá. Hoje a gente está aqui para falar do porquê devemos ir à igreja, com o nosso convidado aqui, Osiel Tavares, um grande amigo pessoal que Deus me deu. E, Osiel, em primeiro lugar, eu queria definir alguns conceitos, né, para que quando o público de casa ouvisse essas palavras, eles possam sempre se lembrar, eu ouvi isso e isso significa aquilo. E eu queria que você definisse para a gente aqui o que é igreja, o que é a igreja. Igreja é um conjunto de membros que estão ligados no corpo de Cristo através do sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Essa é a igreja, ajuntamento dos santos também, podemos chamar assim. Outro conceito que seria bom, o que é esse membro? Quem é o membro? Quem são os santos? O membro, ele é aquela pessoa que creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele foi batizado, ele participa da ceia do corpo de Cristo. Ele pode ser também um recém-chegado que começou a crer agora também, que é o caso do novo convertido. E aí ele começa a participar como igreja, ele atua membrando no corpo, tá? Ele é aquela pessoa que contribui com seus dízimos e ofertas e tá ali, né, no grupo jovem, grupo das irmãs, então grupo ele tá dos varões, sempre ele tá ativo dentro dessa igreja local, né? Até porque membro morto é amputado, geralmente, né? A gente vai chegar nisso aí, Mas vamos lá, o que faz um membro? Você falou que ele tá ativo, consegue definir pra gente ainda mais?
o que faz um membro? O membro ele tem uma participação muito importante no corpo de Cristo. Quer seja no aprendizado da Bíblia, seja no discipulado, e o membro, ele é uma peça fundamental na igreja porque ele chega onde o pastor não chega. Por exemplo, nós temos um membro que trabalha dentro de um segmento de mercado. Como é que o pastor dele vai chegar num segmento de mercado e vai pregar para os colegas na hora do almoço? O membro faz isso. O membro está onde o pastor não está. E o membro, ele é aquela peça principal. Você vai ver que o próprio exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo investia em várias pessoas e colocava eles dentro de metrópoles grandes, como Éfeso, Corinto, as cidades que eram maiores, que eram cidades comerciais. Para quê? Porque onde tem comércio grande é onde o evangelho expande mais rápido. E o membro faz isso. O membro ele é uma peça importante para a pregação do evangelho, para a expansão do reino. Essa é a função do membro. Entendeu? Show. Excelente. Que às vezes o cara fala assim, o que tu é na igreja? Eu sou membro. Aí o cara fica naquele ideia assim, não, mas eu sou só um membro. Não, você não é só um membro, você é o membro. Entendeu? Você é pertencente da obra de Cristo. Faz parte. Você faz parte, pô. Show. Agora vamos para o contexto histórico. Já definimos os conceitos, então sempre que você ouvir essa palavra igreja, você já entendeu que é o ajuntamento dos santos. Se você ouvir o membro, você já sabe quem é o membro e qual o papel dele. Então, se você é um membro, você já até tomou consciência do que você tem que fazer hoje no corpo. Só abrir um parêntese rapidinho. Tem gente que acha que o membro não tem que ser santo. O membro tem que ser tão santo quanto o pastor. E o membro tem que estar mais preparado do que o pastor. Por quê? Porque a luta não vem só pro pastor, a luta vem também pro membro, mano. Muitas vezes o membro gosta de jogar a carga do líder, né? Principalmente quando se fala de visita. Eita! Não, o pastor tem que visitar. Não, aí tu sabe que o irmão tá doente, tu não vai, é complicado. Porque tem lugares que o membro vai e que o pastor não vai. Com certeza, isso é um fato, Mas vamos lá, contexto histórico, Ziel. Quando começou a igreja? A igreja, ela começa praticamente em Atos. Que isso, Ziel? Mas a igreja não começa lá em Mateus 16, né? Que Cristo fala para Pedro sobre essa sua confissão, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Entenda que o conjunto dos santos que se reuniam em nome de Cristo, eles começam a se reunir mais em Atos. É por isso que eu estou listando aqui a igreja como já ali após morte e ressurreição de Cristo. Porque a partir desse princípio, Jesus vai dar uma ordem. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sendo revestidos, aí vocês podem sair para ministrar o evangelho. Então, o ponto principal, a igreja começa aí. Eles são conhecidos como os do caminho. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Você vai ver isso várias vezes lá no livro de Atos. Se reuniam em templos e também de casa em casa. Não tinha essa da igreja se reunir só fora. Não, a igreja se reunia no templo e também de casa em casa. Quando o Espírito Santo vem, né, sobre a igreja, onde eles estavam? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam debaixo da mesma visão, submetidos à visão pastoral. De quem? Do Pedro. Do Pedro, na qual Jesus responsabilizou, falando para ele, olha, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro já era o primeiro pastor, praticamente. A coluna principal da igreja de Jerusalém. A gente vê Tiago, a gente vê João, mas Pedro é o epicentro. E Pedro, praticamente por ser o traidor, olha que privilégio. A gente vê em Atos 2,4 a presença do Espírito Santo descendo de uma forma na pregação do cara que traiu. E aí a igreja começa aí. Só um ponto que a gente deixou de falar, um erro nosso, tá? A gente costuma chamar convidados que a gente acredita que tem um argumento de autoridade, né? Preparado para isso. A gente esqueceu mesmo, acho que deu branco mesmo na gente, de falar que o Oziel, ele tem um grau de estudo sinistrão, maneiraço. E eu gostaria, Oziel, que você comentasse um pouquinho da sua escolaridade. Oziel, fiquei preso nos cookies. A gente ficou falando muito aqui do nosso patrocínio, que deveria ser falado mesmo, porque tá excelente. Excelente, padrão. Tá excelente. Mas, Oziel, dá essa pincelada aí de como é que você estudou aí. Conta aí pra gente. Qual o seu know-how? Então, rapaz,
A gente tem uma briga muito. A gente vê uma briga muito grande na igreja, né? Contra teólogo. Poxa, irmão é teólogo. Cara, calma. Eu não vim aqui perverter a sua mente à teologia. Mas eu me formei bacharel pela FATEOS, né? O Instituto do Manassés de Brito, ali do Campinho. E também tenho o certificado da Faculdade de Teologia Kyrios do Amapá. Ou Kurios, como quiser chamar, significa Senhor no grego. E aí eu participei dessas duas faculdades. Hoje estou fazendo a licenciatura em História, que é mais pro âmbito de História da Igreja mesmo, né? História da Igreja, História Antiga, que eu gosto dessa área. História do período greco-romano. Eu acho essa área muito legal aí para estudo. Show de bola. Show. Pô, maneiraço, né? Por Nosso isso que ele tá intuito, presente, né? Por isso que ele tá presente. nosso intuito sempre será... Não, parece engraçado, mas é até para esclarecer aqui, a gente já recebeu pessoas se autoconvidando pro podcast. Já, com certeza. Eu sei que é uma situação chata, né? Que tem muita gente que quer ter o lugar de fala. Só que o perfil que a gente traz geralmente ou é acadêmico, ou a pessoa ela tem uma formação na área, ou é pastor de igreja. De preferência, pastores que são pastores dirigentes, que às vezes ali no tratar com as ovelhas, na vivência, na vida de igreja, ele tem muito a nos acrescentar. Muito se engana quem acha que o pastorzinho de uma igreja pequenininha não pode falar, porque às vezes não é um pastor com uma vida bem desenvolvida ou tal, só que, pô, em sabedoria pode falar muito, até porque o Senhor mesmo acrescenta, né? Eu não ia pedir qualquer um para dirigir os cordeirinhos dele, né? Para apacentar. Então, Tem muita gente que é contra essa questão do grau de estudo, cara. A gente vê muito isso. Não estudar pra quê? Não estuda só a palavra, irmão. Calma, irmão. Tem que estudar a Tem palavra. a questão da importante. atuação do Espírito Santo, com certeza. Isso eu acredito piamente. sim, mas assim, Mas a gente não pode negligenciar, não. eu até, assim, pra gente não fugir do tema, mas a gente vê o apóstolo Paulo usando filósofos gregos da época. A gente vê Atos Judas, 17. a gente vê Judas usando o próprio livro de Enoque, que como cristão É um não apócrifo, reconhecemos como canônico, mas você vê, sempre houve um uso ali da realidade da época para levar o evangelho também. Seja como contraponto, seja falando, pô, o que vocês creem, fala isso aqui, a gente tá falando isso aqui. Por que vocês não são assim, né? Então, assim, é isso. Mas, voltando aqui ao assunto, quando a igreja começou, foi em Atos, né? Que você já Isso. tinha falado ali, naquele grande momento onde os do caminho, até interessante que eu tenho um trabalho de célula da igreja local e eu usei esse texto, né? Muita gente não Que conhece. Paulo pede, Saulo, né? Ele fala assim, pô, eu quero uma carta para poder prender todos que são do caminho. Na versão que eu li, na ocasião ela falava isso, os que são do caminho. É interessante também. Qual a função, Oziel, da igreja? A função da igreja local ou da igreja mundial? De Cristo, universal. E aí? Eita, então vamos lá. Vamos separar Faz essa essas duas. diferença, então. Vamos Qual separar é a essas igreja duas. local e a igreja de Cristo no contexto geral? Qual é a diferença? A função da igreja local hoje é pregar Cristo como seu único suficiente Salvador, mostrar a realidade de Cristo e ser exemplo de Cristo no bairro em que atua, tá? E preparar, discipular, né? Preparar e enviar pessoas para que esse evangelho possa ser expandido a respeito do reino dos céus. Essa é a função da igreja local. Ela tem que ter uma frequência de evangelismo. Eu não estou falando de panfletagem. Panfletar nem sempre é evangelismo. Falo ter um evangelismo bom, um evangelismo que funciona, que transforma o bairro, seja em atitude. Já vi igreja, por exemplo, pintando meio-fio de rua, varrendo, através da atitude, que as pessoas não iam. Aí quando começaram a ver que a igreja se preocupava com o redor, começaram a falar assim, poxa, aquela igreja ali tem o meu respeito. E começaram a vir. Tem o evangelismo principal, que é o que eu foco muito, é o evangelismo de contato. Você ir lá na pessoa, de maneira despretensiosa, perguntar como é que ela tá, dar uma boa noite, se identificar, falar de qual igreja você é, pegar o contato daquela pessoa, entrar em contato com ela durante a semana, você vai ter um trabalho, que você vai ter que regar aquela semente que você jogou, né? Simplesmente jogar a semente ali e acabou. Mas essa é a função da igreja local. Se hoje não tem gente se convertendo nos bairros, é porque a igreja local não está fazendo o papel dela. E aí, sabe o membro que eu tinha citado lá no início? Ele é peça principal nesse evangelismo de contato. Ele é o cara, ele é o evangelista aqui, nato. E agora a igreja de... No contexto geral. Contexto de Rapaz. Cristo, igreja de Cristo, contexto geral. Igreja de Cristo, tantos nomes, né? Tantas
bandeiras, mas a verdade é que o principal foco da Igreja de Cristo é ser exemplo de Cristo. Ser exemplo de Cristo no governo, ser exemplo de Cristo na sua escolaridade, ser exemplo de Cristo dentro do âmbito social que está envolvido. E isso eu não estou falando envolvendo partidos políticos, tá? Nem direita nem esquerda. A igreja tem que se posicionar dizendo que ela é de Cristo. Ah, mas e aí o direito de voto? Você tem o direito de voto, fica o seu voto pessoal, mas a igreja não é lugar de pregar voto. Isso aí. A gente viveu uma temporada aí da igreja que submeteu-se a deixar políticos subirem em cima do altar, usando Jesus Cristo como agente de campanha. Como E não meio, né, pode, de não chegar. pode, isso não deve. E outra, acredita ainda mais que pastores alinhados a governo deveriam deixar de ser pastores. Que isso, Oziel? Mas tu não falou que a igreja tem que estar lá no governo? Tem que estar. Mas o pastor, se ele é pastor de igreja, ele é pastor dentro da igreja. Aqui fora, ele é um parlamentar, um governante, e ali ele cumpre o papel dele como aquela pessoa. E o cargo de pastor é deixado de lado por um tempo, porque ele não tem como dar conta de muita coisa. Então aí deixa com Sim. quem cuida, entendeu? Mas a questão assim, mais importante é a igreja ter que ser o exemplo, cara. A gente tá vivendo uma igreja hoje mundial que você olha assim, virou normal. Sou cristão. Gosto. Sou cristão, sou gospel. É porque o intuito mesmo dessa igreja de Cristo, essa igreja universal, é a unificação e a comunhão para adorar a Deus. Para adorar a Deus. O que tem se perdido é a comunhão para Mas, adorar a assim, Deus. Isso me fez lembrar também de um Literalmente. texto de Éfeso que diz que quando todos tiverem a mesma concepção sobre quem é Cristo, então o veremos. É quando todos tiverem a mesma conexão, o mesmo ambiente, sabe? A mesma ideia. Uhum. O problema é que hoje a gente tem várias Tá ideias. tão envolvidas. ramificado, né? Como o primeiro. mas né, Coríntios, né, eu sou daquele de pensar que as nossas diferenças, elas têm que ir. É assim como um quebra-cabeça, né? Na quebra-cabeça não tem peças iguais, as peças são diferentes Sim, até sim. para que, ao juntar elas, dê o resultado final, aquela imagem. Então, assim, eu sou daqueles que pensam que, mesmo com as diferenças, a gente deveria mesmo conseguir trabalhar junto. Né? Eu me lembro aqui de uma ocasião, porque assim, você falou até dessa igreja ser relevante no contexto local. Eu fui de uma igreja que ela era estabelecida na comunidade, e digo isso com muita honra e alegria pelo período que eu servi ali, porque o meu pastor ele tinha essa visão. O pastor local ele tinha essa visão. Eu lembro que sempre que vinha o dia das crianças, que era aquele momento que a comunidade mais ficava mexida, ele conseguiu, né, amigos, empresários, cristãos, não cristãos, e doavam, cara. Era brincadeira, o primeiro evento foi um caminhão de brinquedo que chegou. Maneiro. Quando abriu o caminhão, tanto, beleza, é brinquedo padrão, boneca, carrinho, praticamente tudo igual, era. Mas, cara, você tinha que ver a comunidade como é que recebeu aquilo. A gente fez um evento na época, né? Botamos lá, pegamos uma quadra lá, falamos com a associação, pegamos o espaço da quadra por aquele dia. Fizemos evento com comida, com brincadeira, com pregação para as crianças, com tudo. E também um espaço focado nos pais. E, cara, quando os brinquedos chegou, sabe qual era a reação dos pais? Pô, o pastor vai vir candidato? É. A pergunta, por quê? Por que hoje? Porque você vê que o mundo tá perdendo a concepção de que a igreja tá ali para fazer o bem. Exato. Sem nada em troca. A gente não tá ali pra, não, que eu vou fazer pra eu receber. Não. E isso era uma coisa que deveria trazer vergonha. O ímpio, ele tinha que olhar pra gente e falar, caraca, isso aí que é ser igreja. Isso aí que é ser igreja. O problema hoje é que tem muitos cristãos que estão olhando o ímpio falar qualquer coisa que ele acha que é ser igreja e falando, o fulano tá certo. Ser igreja é exatamente isso. Por isso que, assim, eu até quis trazer essa ideia de trazer os conceitos, porque o conceito da igreja, o conceito do membro, o conceito do cristão, é o que a Bíblia nos orienta. Não o que o fulaninho falou, o que o pseudo-influenciador cristão falou. Um outro exemplo aqui, hoje a gente tá difícil ver, né? A igreja dos chamados para fora. A gente tá vendo a igreja que fica muito dentro. Isso é verdade. E a ideia dos chamados para fora é porque a galera se reunia em cemitérios. Eles se reuniam em lugares que eram difíceis de adorar. A gente via a perseguição do século I, cristãos morrendo dentro de coliseus por leões. E hoje a gente tem um âmbito social que a galera fala, eu sou de Cristo, eu sou cristão, mas não evoca nenhum fruto de cristão. Hoje Isso é em um dia problema tão sério, cômodo, cara. né? Com essas igrejas multimediáticas, né? Que pensam mais no número, no lotar a igreja, do que pregar o evangelho, né? Porque o evangelho é confronto, cara.
se a gente ficar buscando a igreja que vai me acolher e não vai me confrontar, a gente não tá Vai ter buscando uma tem muito igreja problema. bíblica. Isso. A gente não busca a igreja de Cristo. Uma coisa Essa é a que, verdade. uma coisa que eu sempre gosto, que provavelmente, né, mais geralmente nós irmãos pentecostais gostam de usar esse termo, que aquele que começou a boa obra tem que continuar, filho. O Senhor não é prefeitura para começar a obra e largar ela lá mesmo, não. Ela tem que continuar, tem que evoluir. Ó, 2 anos de cristão, o cara não mudou. Não mudou a forma de falar, não mudou a forma de se comportar. Talvez não tenha sido encontrado pelo verdadeiro evangelho. Muito provavelmente. Talvez, e é a grande probabilidade que isso aconteça mesmo. E aí as pessoas não querem, hoje em dia, as pessoas não querem ser confrontadas, e aí preferem estar nessas igrejas que as aceitam como são. Hoje a gente vê muito isso, né? A gente não vai entrar em âmbito aqui mas- social, sociológico, mas a gente vê, pô, que hoje venha como está e fique como está, porque Deus te aceita assim. E essa é a grande dificuldade. Deus só olha para você e diz uma coisa. Eu te Viva. amo. Mentira, Assim, eu não quero debochar, mas é porque assim, as pessoas acham que Deus, ele é realmente a visão de Deus como um garçom. realmente. Pô, é porque é difícil, cara. É muito difícil pra gente que, cara, busca ler pelo menos um pouco. É isso que eu acho incrível. A gente lê Mateus. Começa a Bíblia, começa a ler a Bíblia como todo mundo deveria começar. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vai pra Atos. Aí, gente, se a gente vê a história de Jesus Cristo, que é a base do nosso evangelho, a gente não vê nenhum tipo de comodismo, gente. Tu entrou num Zero. ponto muito importante. Nos 3 anos de ministério de Cristo na Terra, sabe qual foi a preocupação de Jesus? Foi sempre em preparar os discípulos para que continuassem aquilo que ele começou. E outra, já lá no início, aí a pessoa fala assim, não, mas hoje eu não entendo porque as igrejas pedem o dízimo. Mas vocês sabiam que Judas, ele era o tesoureiro e ele era arrecadador de moedas para os pobres? Era uma função de Judas, do Yehudá de Quiriote. Judas significa Judá, né? É uma tipificação do nome Judá. E ele era natural de Quiriote. Ele era de uma família importante, que era pertencente até de umas linhas de governos de Israel lá. E na época tinha isso. Ele era da região de Quiriote, uma região de aldeias. E aí Judas era responsável por arrecadar moedas para ajudar os pobres. Tanto é que quando a mulher joga um óleo que valia 300 denários em Jesus, ele fala, fez um desperdício, podia vender e dar para os pobres. Só que, na verdade, ele tentava usar o dinheiro, entendeu? Uhum. Judas já tinha esse lado ruim nele, né? Ali já demonstrando, e João relata muito bem isso. A Bíblia chama de filho da perdição. Isso, é filho da difícil. perdição. É, assim, mas a gente olha para essa questão do pensar no próximo, aí tem vários textos, Isaías, tem Tiago, que fala sobre ajudar órfãos e viúvas. A igreja tem que se preocupar com isso, é a função da igreja, cara. Função da igreja. A igreja hoje deixa isso pro Estado. Até a questão de. E isso é interessante, até em questão de Atos, né? Eu me lembro de uma ocasião que. Ali, acho que o capítulo 5, 6, quando tem aquela questão que as viúvas estavam sendo desamparadas, que os órfãos estavam sendo desamparados, eles vão até os líderes, né? Eles vão até os apóstolos e falam: pô, o que que faz? Como é que trabalha? Aí tem uma frase que eu lembro que eu li, né? Na ocasião eu fiquei meio assim quando eu li, que ele fala assim: olha, não nos importa deixar a pregação do evangelho para cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí eu de início, ô Zé, eu confesso, primeira vez eu falei, pô, prepotência, né? Não podia resolver. Só que, tipo assim, não é questão de resolver, é questão de função. O Senhor o chamou para pregar o evangelho. Eles não negligenciam, eles falam, levante entre vocês pessoas que podem fazer isso. Fazer isso. Ou seja, no meio da igreja local, vão haver membros que são separados para um determinado trabalho. Exatamente. Até porque essa ideia do, não, Deus me chamou para eu ficar aqui sentadinho, eu vou. E acho que uma coisa que o Thiago falou desse conjunto de igrejas midiáticas, né? O cara vai como um posto mesmo. Ele chega, ele senta, ele assiste o culto, glória a Deus, aleluia, culto maravilhoso. Ele sai, vai para casa, acabou. Ele bateu o cartão, ele bateu a meta da semana. Ele não volta mais naquele lugar. Ele não dirige a palavra ao Senhor naquela semana, a menos que ele tenha um problema. Tem que destacar isso também. Porque se não tiver problema, se a semana for uma paz, Não ele lembra só nem volta. que Deus existe. Ele só vai lembrar no próximo domingo. É porque não conhece o verdadeiro evangelho. E essas igrejas estão pouco preocupadas em apresentar esse evangelho. E essa é a questão. Por isso que muita gente, e por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema,
Muita gente acredita que a igreja real, a igreja de Cristo, que prega a palavra confrontadora do evangelho, que viver em pecado. A Bíblia não nos ensina isso, viver em pecado. Não Sim. nos ensina isso mesmo. E aí cara, as pessoas acreditam mesmo que essas igrejas estão erradas. Essas igrejas não são igrejas de Cristo. Pô, uma igreja que vai te confrontar, lógico, gente, com base na palavra, tá? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é o julgamento limpo e claro que qualquer liderança joga na tua cara. Não, tem que ter base bíblica. Tem que Exatamente. ter preceito, tem que ter conceito. E as pessoas não querem mais ser confrontadas, ser exortadas. Não querem mais. Não querem mais. Não querem seguir a Bíblia. Não leiam. Com certeza absoluta, não leiam as cartas paulinas. Com certeza absoluta. Não sabem o que é essa igreja. Com os exemplos que Paulo deixa, né? Que as igrejas não eram as santas na época. Não A gente fácil, vê não. que Coríntios lá na cidade de Corinto lá, pô, caraca, que tinha de problema lá, só tinha problema. Aí vem Paulo descascando neles. E por que a gente aqui vai ser os melhores? Até as próprias cartas, as 7 igrejas, né, em Apocalipse, eu acho muito linda porque uma vez eu estava comentando com um pastor amigo meu, tenho até vontade de trazer ele aqui. Falei, não, pastor, isso aí não é igreja, não. Agindo assim, não tem como ser igreja. Eu injuriado com determinadas atitudes que a gente vê hoje no dia a dia. Ele falou, João, tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque mesmo as igrejas que estavam lá, que estão registradas no livro de Apocalipse, o Senhor as chamava de igreja. E isso é uma coisa muito importante, porque tem problema? Tem dificuldade? Tem, muitas das vezes tem muitos erros? Tem, mas ainda é igreja. Eu não estou falando daqueles excessos, onde a gente vê claramente que não prega seu evangelho, não prega essa palavra de Cristo, é prosperidade, problema e só. Porque eles estão aqui, tem mais excesso do que a igreja de Corinto, divisão de liderança. Tinha um rapaz que se deitou com a mulher do seu próprio pai, Com a cara. madrasta, né? Isso aí. Cara, Corinto Cara. era uma situação assim, as mulheres saíam do culto, elas iam se deitar com outros homens. Elas tinham relacionamentos dentro do templo de uma deusa pagã da cidade de Corinto, Afrodite. Cara, olha isso, Paulo chega a falar para eles assim, ó, não sejam guiados por vista. Olha o problema dessa igreja na reunião da ceia, mano. O memorial do Senhor, porque o Senhor falou, façam isso em memória de mim. Então, memorial. Tragam a memória. Foi isso que Deus fez com cada festa lá no Antigo Testamento. O Shabá, por exemplo, é uma maneira de se lembrar do Eterno. Várias outras festas. Mas aí a celebração da ceia, de fato, era isso. E tinha uma galera que nem esperava umas pelas outras, mano. Tinha uma galera que levava comida boa E comia e sozinho. comia sozinho, mano. Mas Essa é a é o realidade. que tá relatado lá. E aí Paulo, com todo carinho, claro, né, acredito, e ele ainda chega a indagar tanto isso na primeira epístola quanto na segunda, que é uma coisa que Paulo deixa claro, que os líderes de Corinto eles escolhiam, mas a Paulo eles não escolheram. Paulo estava ali porque queria estar e nem gostava de ser pago por eles, tanto é que Paulo nunca recebeu deles. Ele recebe ajuda de Filipos e recebe ajuda de Tessalônica, mas deles ele não queria receber. Ele falou, porque eu não tô aqui porque vocês me pagam, eu tô aqui porque eu quero, tá? Isso é interessante demais. E é exatamente isso, não deixou de ser igreja de Cristo. Não deixou. Tinha os problemas? Tinha vários problemas, mas não deixou de ser igreja de Cristo. Eu acho assim que muita gente até foge, e aí eu até queria que você entrasse nisso, Zé. Muita gente sai da igreja por causa dos problemas. Só que ao mesmo tempo que parece ser uma resposta, como é que eu posso dizer, uma resposta real, uma resposta Rápida, né? não rápido, mas tipo assim, não, a pessoa tá sofrendo tanto que é melhor que ela saia mesmo. Até às vezes parece ser uma resposta plausível. Muitas das vezes essa resposta não é plausível, ela é egoísta. Ela não só é egoísta, como ela é irresponsável. Porque na maioria das vezes que a gente enfrenta um problema, eu não vejo ninguém abandonando o trabalho porque tá com problema no trabalho. Você vê a pessoa lutando para encontrar um outro trabalho, para ir para uma área melhor, mas ela continua. Mas continua trabalhando. Mas ela continua, é por isso que eu falo, ela engole sapo em casa, com os pais, com o marido, com a esposa, com o vizinho, ela engole sapo no trabalho, ela engole sapo com os amigos, às vezes, mais próximos, ela engole sapo da família, mas na igreja não. A igreja eu tenho que chegar lá e tenho que sentir a perfeição. Porque Eu acho que é difícil, cara. Não, a gente não vem é. pra igreja, é difícil assim. O pensamento
A teoria é tranquila, mas o agir não. Por quê? A gente lida com o trabalho em si, a forma monetária mesmo. A gente lida como uma dependência, pô. É dependência. É dependência. A gente não lida com a igreja como uma dependência, cara. É isso Porque aí. a gente veio o quê? Adorar a Deus. Se a gente fosse realmente dependente da mão de Deus, filho, Vem pra ser servido. tudo ia ser diferente. Tudo ia ser diferente. Porque a gente não lida com Deus com a dependência, com a mesma dependência que a gente tem no nosso trabalho. É muito diferente. A gente só pede, pô. Até porque Só pede, só pede, só pede. ambas as duas situações são para essa questão de sobrevivência. Você trabalha para sobreviver, você está na igreja porque você sobrevive. Exatamente. Em Cristo, você vive em Cristo, você tem nova vida em Cristo. E você precisa permanecer até o final. Porque a Bíblia diz, né? Que aquele que permanecer até o final, Cristo vai dar a coroa da vida, que está no paraíso de Deus. E olha, ao que vencer, eu vou assentar comigo no meu trono, como meu pai estou. Ao que vencer, eu darei do maná que está escondido. Ao que vencer... Cara, olha isso. É sobre permanecer. É muito mais sobre permanecer do que você vir aparecer e sumiu, acabou. É Não, sobre permanecer. suportar, permanecer. Suportar. A gente vê que na realidade do nosso país, os aposentados continuam trabalhando. Por quê? Porque tem que trabalhar. E Porque a aposentadoria não dá, entendeu? Mas na igreja não. É complicado. Vamos entrar nesse parâmetro aí da questão da igreja, né? Porque hoje existe uma questão muito clara que tá rolando no Brasil desde 2010, né? Em 2010, é uma pesquisa do IBGE, você pode pesquisar no Google aí se você quiser, que diz que em 2010 já tinham 4 bilhões de desigrejados. No Brasil, mano. Tô falando dos Estados Unidos, não tô, só o Brasil. Gente, 4 bilhões é muita gente. É muita gente. Hã? 4 milhões. Ah, Perdão, tá. 4 milhões. É que eu conheci o meu. Milhões não. Milhões. E de fato é isso. É muita gente desigrejada. E como é que surgiu hoje? Hoje a gente classifica como 3 grupos, tá? Os Existem desigrejados, 3 grupos no de caso. desigrejados. 3 grupos de desigrejados. O primeiro grupo é o grupo que ele fez parte da igreja e ele saiu da igreja e ele diz assim, a igreja é um sistema, é uma facção e o pastor é o dono dessa facção. O pastor, qualquer um pode ser pastor. O cara chega ali consagrado por uma filial ou por uma igreja, ele se desvincula de uma igreja atual e monta a sua lojinha. E é essa ideia que ficou na cabeça deles, que a igreja é apenas uma loja, onde um diz assim, a minha lojinha é melhor do que a tua. Entendeu? É. E aí fica nessa questão, só que não é, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Deus, quando olha para a terra, que ele vê a imagem e semelhança do filho, ele olha para o filho. Ele não olha para filhos, ele olha para o filho, porque a igreja é o corpo do filho, que é o cabeça dela, entendeu? Então, a gente tem esse ponto, a igreja não é uma facção, a igreja não é a sua lojinha, desculpa se você por algum momento pensou que a igreja fosse uma lojinha, que eu congrego na igreja ali do Santo dos Últimos Dias, lá pequenininha, então ali é só uma lojinha, mas eu vou na igreja do Ciclano ali que é muito melhor. Não, não é. A igreja é o corpo de Cristo. E se você está procurando um bom culto, tem que se reavaliar, porque, na verdade, nós temos que prestar um bom culto e Isso não aí. procurar um bom culto, tá? Esse é o primeiro culto ponto. dá pela forma que eu vou, disponível e disposto a. Disposto a. Isso. Disposto a. Gente, Tá. me perdoa, acabei com os cupos ali num copo, tá? Não, a gente só tá vendo você mastigar. A gente não tá falando nada. A gente Isso só tá- é uma propaganda. O pessoal tá em casa assim, ó, só ouvindo. Só a Vamos lá, SMR então. aí do João. Esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo é conhecido como desigrejado. Eu não gosto muito desse nome, né? Mas foi o nome que deram e é um nome muito usado. Então, o primeiro grupo ele é o desigrejado. Existia um filósofo que ele pensava assim, existem 2 tipos de pessoas, que vão à igreja, são religiosos, e os que não vão. Então precisa ter o terceiro grupo, que ele é a igreja fora da igreja. Aí qual o texto que eles pegam como base? Mateus 18:20. Mateus 18:20. Eles pegam Mateus 18:20 lá, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me faz presente. Gente, a Bíblia não tá falando de reunião. De Ali tá igreja, falando de sobre- culto, não tá Isso. falando disso. Tá falando de reconciliação. Teu irmão errou, chama um para ir lá até ele e pedir perdão com prova. Se ainda assim ele não aceitou, leva mais um, mas se ele não aceitou, apresenta para a igreja. E se ainda assim o irmão não quer perdoar,
onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele me faz presente. Foi essa a ideia, não é a ideia de reunião, de culto, de oração. E Ou o pessoal usa seja, muito na oração isso aí, né? para ele se faz presente ali, até que o texto ele continua dizendo: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, mas com o corte do membro, né? Então, por exemplo, a pessoa se arrependeu, nós aceitamos de volta, e o Senhor, ele, Exatamente. como é que eu posso dizer? Ele chancela, né? Como se ele desse o crivo ali. A minha igreja aceitou, então tá aceitado. A minha igreja cortou porque ele não quis, então tá cortado. Isso é uma coisa também. Eu acho interessante falar disso, porque a gente também não vê isso, né? E aí acho que cria um ciclo vicioso. As pessoas muitas das vezes ficam em pecado dentro da igreja, não querem mudar e de fato não mudam. Elas não perdem ali os benefícios de membro que hoje a igreja tem. Ela pode excomungar alguém, ela pode excluir no sentido do rol de membros e não do espaço físico, né? Porque aquele que é cortado do rol de membros, ele pode continuar frequentando, indo lá, falando, só que ele não pode mais ter os direitos de um membro, estar presente em questões fechadas da igreja, né? Entre Em outras trabalhos coisas. também, né? Em trabalhos, ou fazer algum tipo de trabalho na igreja Participação nos ministérios, né? e tal. E muitas das vezes essas pessoas se magoam, né, com pessoas que não foram excluídas. Ou às vezes, eu já vi pessoas chegar e falar assim: cara, eu ouvi fulano fazer isso aqui na igreja e não aconteceu nada, tá tudo certo. E a liderança sabe. Tipo Cara, assim, essa estão questão, apoiando, né, o erro. essa questão é sinistrona, né? Do se magoar um com o outro, assim. Esse e é o isso segundo tira a grupo. galera. É, Esse aí é o segundo grupo dos desigrejados. Que a pessoa se magoa com a igreja e sai da igreja por mágoa. na verdade, não se magoa com a igreja Se de magoa Cristo, com é as com as pessoas, né? pessoas. É essa dificuldade que a gente tem, que a gente não entende lá. Provérbios 27, vou ter que colocar, né? Porque senão vai ficar só nas minhas palavras. A Já Bíblia aí tá muito bonita. tá bonito, Pior né? que eu tô querendo uma Bíblia nova, né? NVI ainda. Provérbio 27, vou ter aqui, ó, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A gente perde o senso, primeiro, de responsabilidade quanto a isso, que a gente precisa ser o canal para te ajudar, não para te quebrar, pô. Exatamente. Não para te quebrar, É isso aí. não para te diminuir, não para te causar mágoa, não para te causar dor. A gente não pode pensar, às vezes as nossas atitudes que não são bem pensadas dentro da igreja local, elas magoam os terceiros. Porque a gente não pensa no outro. Se a gente te trouxesse o senso da autorresponsabilidade quanto a esse texto, a gente ia querer só o melhor pro outro, pô. Esse ato de afiar o ferro aqui, ele tá inteiramente ligado no progresso do nosso irmão. Só que a gente prefere pensar no nosso umbigo, né? E aí, pum, vou quebrar ele na canela, já que ele não tá cortando direito, como a faca não tá cortando direito, quebra logo e joga fora. A gente pensa assim porque a gente pensa em nós. E acaba gerando um mau testemunho. E nós precisamos uns dos outros. Com certeza. E aí Paulo fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. O autor de Hebreus também tem um texto que eu gosto muito, que ele fala: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos. Isso é o relacionamento horizontal. Está aqui, ó, tô aqui com vocês. É um relacionamento lateral, né? Nós estamos aqui juntos, nós estamos unidos. Isso aí. E o vertical com Deus, ele fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Aí João também fala. Engraçado que Eclesiastes, eu até separei, né? Eclesiastes 4, até corroborando com o que o Thiago falou, ele diz assim, versão NVI: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Olha aí que lindo. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, um pode se manter aquecido? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu acho interessante Esse texto é lindo. esse texto aqui, porque as pessoas, muitas das vezes, elas não fazem a conta de como a igreja abençoa na vida pessoal. E aí, quantos hoje podem olhar talvez para a sua igreja, para as pessoas que ela acompanha, para os seus líderes e ver quantos casamentos não acabaram porque irmãos interviram, porque pastores interviram em aconselhamento, anciãos, presbíteros, diáconos. Quantos crimes deixaram de ser cometidos porque irmãos perceberam, porque irmãos ajudaram,
porque tinha um cristão lá presente que fez a diferença? Quantas pessoas deixaram de se suicidar porque no momento de dor foi o irmão, foi uma E às oração? vezes a gente tem tanta gente profissional dentro da igreja, né, cara? A gente tem psicólogos dentro da igreja, a gente tem dentistas dentro da igreja. O irmão precisa de uma assistência numa área. A gente conhece o fulano que é bom naquilo, né? Vai ter uma coisa que vocês conversaram a última vez. O irmão é bom naquilo, pô, indica o irmão. Olha, o irmão faz isso, trabalha Eu vi com um isso. vídeo, achei isso muito maneiro. Eu vi um vídeo no Instagram. Isso foi no meio do culto. No meio de um culto, não sei qual foi a Tu tava no ocasião. Instagram no meio do culto? Não, eu tava assistindo, eu tava vendo. Olha só, olha só, olha É por só. causa disso que o pessoal sai da igreja aqui. O cara tá quietinho, daqui a pouco o cara vem. Ah! Olha só, Eu vi a um Bíblia vídeo. me dá fundamento pra eu te exortar, varão. Tá, então vamos lá. Eu estava em casa, no Instagram, Ah, e eu tá. vi um vídeo de uma igreja, provavelmente foi um corte de um culto, né? Durante o vídeo estava durante o culto. Estava gravando o culto, né? Ah, Vamos lá. Explique. Fica tranquilo que o teu vai chegar. O pastor, ele levanta, ele fala, irmãos, eu queria abrir uma questão aqui para a igreja. Tem uma das nossas irmãs aqui, que ela tem uma ideia, ela vende um negócio, acho que era salgado, ela vendia salgado, Maneiro. né? E, assim, hoje ela produz. Ela faz, são maravilhosos. Provavelmente os irmãos já comeram na cantina, ou seja, isso é legal. Às vezes a igreja tem cantina, mas não abre para os irmãos que Já têm. tiveram aquela experiência com o produto, viram? E isso é interessante também. A igreja mesmo pegar os seus membros e falar, quer advogado? Tem aqui dentro. E exatamente como você falou. Só que eu achei mais interessante que esse pastor ele fez isso aqui. Ele falou, só que ela está precisando de pessoas que possam vender. Quem aqui está desempregado? Quem aqui está parado e precisa de um trabalho? Precisa ali se manter e quer se manter e é uma pessoa honesta e uma pessoa trabalhadora. Aí um monte de pessoal que está desempregado logo levanta a mão. Aí ele falou, então, dá um nome ali pro diácono. Aí ele foi seguindo. Agora eu vou falar com os irmãos que têm mais condição aqui, que têm mais dinheiro. Sei que os irmãos, muitos aqui, às vezes pegam conversando sobre ações, investimentos, que não sei o quê. Só que às vezes a gente perde a noção de que investir na vida do outro traz maior retorno. Isso aí. Exatamente. Não pelo retorno financeiro que vai vir, mas muitas das vezes pra gente ver alguma coisa crescer e ver que fez parte daquilo. A irmã precisa comprar um maquinário, um material lá, dá 10 mil. Quem pode ajudar? Cara, o pastor fez isso no culto. Sabe o que aconteceu? Mano, no vídeo, eu fiquei doido assistindo aqui. Assisti 2 vezes, fiquei embabacado. Aí o pastor vai lá e fala assim, quem pode ajudar? Levantou o irmão, eu dou 2 mil. Levantou outro irmão, eu dou 200. Eu dou 500. E assim foi. Chegou uma hora, dá um nome pro diácono. Aí o diácono se atrapalhou. Aí o diácono, pastor, já passou, já tem mais de 10 mil aqui. Já conseguiram arrecadar para ela comprar maquinário. Aí você vê uma irmã que muitas das vezes está parada, tem um talento natural ali, uma predisposição a fazer alguma coisa, Tem quer. dificuldade de dar quer- início ao projeto Exatamente. dela. E às vezes as pessoas são tímidas, cara. As E a pessoas são igreja tímidas. ajuda nisso, cara. Cara, E outra isso é um coisa. excelente E testemunho. outra coisa, Jesus, não é- Mano, Jesus tá nisso, certamente. Não, mano. e outra coisa, Felicidade. Ajudando as pessoas. Não é só exatamente. papel do pastor fazer essa ponte. Não. Porque às vezes a gente joga na do pastor. Pô, o pastor sabe, ele vai falar com o irmão, porque. Não. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que geralmente eu conheço, eu tento conhecer a maior parte da pessoa, da galera da igreja. Se eu sei que o irmão tá precisando, pô, o fulano tem uma ideia, pô, não sei o quê, é meu papel chegar e falar, pô, fulano, eu sei que. Ô, ator, vamos jogar limpo. Aqui é igreja, vamos jogar limpo. Eu sei que você tem mais condição. Pô, o fulano tá com uma ideia boa, cara. Tu não quer ser acionista da parada, não? Assim, pra fazer assim, tal. Eu acho que ele vai ponderar das Ele vai maneiras ponderar que ele e, cara, abençoa. É capaz de ter pessoas que falam, cara, eu não quero nem receber nada de volta, não. Tá abençoando? Então dá. Eu já vi isso acontecer. Entendeu? Fala, Zé, desculpa, eu te cortei. Não, é uma questão assim tão clara, porque, por exemplo, às vezes tem um cara que ele entende designer gráfico, designer de camisas, né, tudo mais. E aí você quer fazer muita camisa para os departamentos, com uma logomarca. Aí você vai fora, fecha com uma outra equipe e tem um cara que é ali, às vezes, teu sonoplasta. Ele, às vezes, é o teu mídia da igreja, você não fala com ele, cara. Às vezes é o cara que fica na porta. Entendeu? Exatamente. E aí, é aquela questão, ajudar primeiro os que são da fé, cara. Isso é a igreja, mano, isso é a unidade. Paulo foi construtor de tendas, mas ele construiu tenda do lado de quem? Priscila Áquila, irmão. Priscila Áquila, ele tava lá construindo tenda. E Paulo ainda falou para os Tessalonicenses, olha, eu preferi trabalhar para não ser pesado pro ombro dos irmãos. Olha isso. Cara, Paulo, é muita referência, né? Mas tu olha pra isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Horas vezes você vai ver sempre nas escrituras esses bons exemplos, né?
coisa assim que acontece. É sobre ajudar a pessoa. E eu acho bem interessante, porque uma certa feita, os irmãos de Jerusalém estavam precisando de doações. Já tinha chegado a perseguição, estava grande. E aí, quem se mobiliza, quem dá a ideia é a igreja de Corinto, para arrecadar os donativos. Só que todas as igrejas chegam junto, menos a de Corinto. Aí Paulo está arrecadando as doações, ele deixa de ir na igreja de Roma por conta disso. Ele pede até a doação dos irmãos, mas ele não vai até lá, deixando isso bem claro que quando ele escreve a Epístola aos Romanos, ele não foi até lá. Até então a igreja já estava estabelecida lá. E ele escreve, ele fala, não estou podendo ir porque eu estou arrecadando donativo para os irmãos de Jerusalém. Só que os da Acaia, que são o pessoal de Corinto, deram a ideia, mas não doaram. Olha o problemão que a gente tem. E às vezes, cara, a gente está fazendo isso. A gente pode ajudar numa farinha, num quilo de açúcar, que vai contemplar o irmão que está desempregado. Exatamente. E a gente nem ajuda a nossa igreja local, mano. Isso é um problema muito sério, mano. Ó, eu até separei um texto aqui, Gálatas 6:10, né? Ele fala, faça o bem a todos, mas principalmente os da família na fé. Tem uma conotação ali de que a prioridade é dos da família na fé. Eu até aconteceu um fato inusitado. Aconteceu um fato inusitado comigo essa semana que eu recebi uma multa a qual eu não estava no local, né? Muito louco. Eu fui multado lá em São Gonçalo, só que eu sou de Jacarepaguá e no dia eu não estava nem em São Gonçalo, nem eu, nem a moto. E tá. Aí eu já fui logo pra internet, né? Tipo assim, gente, que coisa muda, como é que faz isso, que não sei o quê. A gente procura porque às vezes você entrar com recurso é uma parada muito difícil. Eu não entendo. Vou procurar alguém que faz. Aí eu me lembrei, eu falei, opa, pô, minha igreja tem muita gente. Falei, pastor, você sabe de alguma coisa como é que resolve isso aqui? Alguém que faz, alguém que trabalha com isso? Porque se eu tenho condição e eu posso, e eu tô às vezes disposto, mesmo que até um certo valor a pagar, eu posso combinar com a pessoa, irmão. Pô, eu tava pensando em pagar isso aqui, tem como quebrar? E cara, o irmão é cristão como você. Ele pode abrir e falar, tá, cara, vou fazer. E bênção. Entendeu? Às vezes a gente perde um pouco desse contato, né? E, cara, isso, na grande maioria das vezes, é porque tá faltando em nós o grande senso de ser igreja mesmo. De realmente estar envolvido, de estar enraizado ali, entrelaçado. É a unificação, né, mano? É a comunhão. Falta comunhão. Envolve os cookies. É. É só você pensar no próximo, né, cara? A pessoa tá ali fazendo, a pessoa é do local, é da tua denominação, da tua igreja, cara. A prioridade é ele. Isso aí. Mecânico. Tu vai procurar mecânico. Mecânico é um bicho sem vergonha. Desculpa aí a expressão, gente, mas é verdade. Desculpe vocês, Tem muito- mecânicos. É, Tem muito mecânico, tem mecânico. muito mecânico. Vocês sabem. Até porque tu vai no mecânico, o mecânico fala, onde é que tu levou, cara? Que o cara fez um negócio aqui que nem eu tô Isso, entendendo. É só pra ele ficar com a tua máquina ali olhando. Mas esse é um exemplo primordial. Aí o cara fala assim, te dou tanto tempo pra fazer o serviço, não faz, a gente comprometido. Pois tem um irmão na fé que faz, sabe que é comprometido com o trabalho. O cara desenvolve isso bem, cara, vai nele. E outro detalhe aqui, rapidinho, só pra gente não perder o fim da meada também. É uma questão muito clara, tem muita gente deixando de congregar por coisas pífias, cara. Por coisa boba, gente. A gente tá vendo... Eu sei que tem muito problema dentro da igreja local. Fofoca, disse-me disse. Eu sei que tem. Separação, grupo. Mas, gente, não vamos ser meninos. Não vamos ser nenezinhos na fé. Já passamos desse tempo. A gente tem que saber lidar e aprender com as causas e efeitos das pessoas, sendo bom ou sendo ruim. Isso aí. E outra, se fazer o você- papel, exortar. Exatamente. Chama isso que eu no ia cantinho, falar. conversa. Seja você o agente de transformação, pô. Nesse exatamente. caso, eu acho que a pessoa, vamos botar assim, ela ainda peca duas vezes. Porque ela mete o pé e ela deixa de exortar. E sendo a exortação, né, como a Bíblia coloca, uma prova de amor. Né? Porque Deus, por nos amar, ele nos exorta. Então, assim, eu acho que, assim, o Zé até falou dos... Até me esqueci, Zé. São três tipos de São igrejados. dois tipos. O Eu primeiro falei foi o primeiro e o segundo. O primeiro é o... O primeiro É é o o que faz a desigrejado lojinha. total. É aquele que diz que a igreja é a lojinha. É. Ó, isso aqui essa denominação aqui, o pastor é o dono da facção dela. Ó, ali você só é número. Ele vai botar na tua cabeça que você tá financiando o carro do pastor, que tu tá pagando. Ele vai botar isso na tua cabeça. Ele pensa que a igreja é um sistema. E o segundo... O segundo é aquela pessoa que se decepcionou e saiu da igreja. E o terceiro tipo é o nominado. Ele diz assim, hoje é igual o católico da década de 70, né? Sou católico, mas não vai à missa. Sou católico, mas aparece na missa duas Evangélico vezes. não praticante.
Já tá Exatamente. virando Sou comum. evangélico não praticante. Eu tava até, eu Ah, peguei isso, que isso. porque na grande maioria das vezes, o primeiro e o segundo são o que viu o problema lá dentro, o que tinha condição de chegar e resolver, ou então até de intervir de alguma E às vezes determinada tinha até mais maneira, sabedoria do que o... mas aí Cara, deixa correr. o primeiro grupo é extraordinário. Sabe o que é o primeiro grupo de desigrejados é extraordinário? Porque dentre eles nós temos pastores que tiveram 10 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu conheci pastores que são desegrejados. Hoje eles atuam liderando igrejas dentro de escola, num pátio, num salão. E eles são aqueles que preparam as mensagens para dizer que você não precisa ir à igreja local. Exato, eles pegam Mateus 18, 20. Aí a gente vem com Hebreus 10, 25 para eles. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A perseguição tá grande, que você vai ver ali o autor de Hebreus falando, ele tá escrevendo para o público que está passando por perseguição. E aí ele fala, ele inclusive dá até o exemplo dos heróis da fé. Em Hebreus 11 ali, né? Ele vai dar até o exemplo dos heróis da fé, mas no 10, 25 ele vai dar ênfase, ele vai falar assim, gente, a gente tem que continuar unido. E outra, não vamos deixar de congregar como é costume de alguns. Cara, isso é tão importante que eu vou te falar um exemplo. Às vezes a pessoa não tem afinidade com o pastor, não tem afinidade para se abrir com o pastor, mas ela tem afinidade para se abrir com o líder dela. É isso aí, Cara, é verdade. se você não fosse, se só tivesse o pastor de autoridade eclesiástica dentro da igreja, será que você teria um líder para poder se abrir? Cara, a gente tem que pensar nisso, entendeu? A gente tem que ver essa questão, porque isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Ah, eu não falo com o líder fulano. Aí tem o teu líder de grupo, ou líder de equipe, né? Mas tem um líder de célula. Então vai lá, se abre com o líder de célula se você tem mais afinidade. Não, mas eu não falo com o líder de célula. Aí, meu irmão, o problema tá em você, cara. Com certeza, é que tá. Aí o problema tá claro. É uma coisa que eu gosto de pensar é que é porque assim a gente ouve no mundo, não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. As pessoas costumam dizer isso. Só que na igreja é diferente. Porque o fator que tem na igreja que não tem no mundo é o Espírito Santo. Você imagina e eu já vi isso acontecer, irmãos, cara, bizarro, irmãos que talvez naquela determinada área ele nunca teve talvez uma intimidade muito grande, seja empresarial ou área de gestão ali Gestão de financeira, empresa, também gestão de empresa. financeira. Não que ele seja um zero à esquerda, mas que ele nunca foi o cara aplicado naquilo ali Uhum. da área. Dedicado para isso. Mas Deus dá sabedoria para dar cada conselho, para dar cada caminho que você pode seguir, cada resolução de problema que tu olha e fala, esse cara é extraordinário, por que ele não estourou ainda? Porque não é ele, é Cristo nele. O Senhor nele está tão preocupado que a gente esteja bem, que o Senhor... É como se dissesse assim, Deus ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ele faz com que a gente se abra com o irmão, ou seja, ter esse vínculo, esse contato, tá realmente ligado ao outro, e ele capacita o irmão para nos dar um conselho que vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque Deus conhece o nosso problema na íntegra e sabe como resolver. E às vezes a gente está batendo cabeça no problema e não resolveu ainda, porque tem irmãos, líderes, irmãs. A própria carta a Tito fala: as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. A gente tem essa conotação: os homens mais velhos devem ensinar os mais novos. É papel, é responsabilidade da igreja ensinar como ferro afia o ferro. Eles vão se afiar, nós vamos nos afiar. Isso aí. E eu acho que as pessoas elas perdem isso porque elas procuram ver muita dor. O primeiro grupo, por exemplo, geralmente está magoado com alguma coisa, está irritado, queria muitas das vezes pedir independência do campo que estava e não conseguiu, e aí às vezes quis dar um golpe, abrir a própria igreja, a galera não foi. O segundo grupo, tá magoado porque o irmão isso, o irmão aquilo. Cara, tentou resolver? Porque na grande maioria das vezes a gente vê pessoas magoadas que não tentam resolver, que não tentam chegar e falar. O terceiro grupo, eu acho que assim, posso ser errado, mas acho que o terceiro grupo é um dos mais sem vergonha que tem. Eu já vi gente assim, não, eu sou cristão. Pô, maneiro, qual comunidade você é? Qual igreja você é? Ele, não pratico. Eu creio em Deus. Uma vez eu perguntei, mas o que define Deus? Que Deus é esse que você crê? Como é que você crê em Deus? Se você for parar para pensar, esse Deus pode ser de qualquer outro tipo de denominação, até mesmo religião, né? Deus é aquela polêmica que deu um pouco atrás de Deus, né? Caraca! Esse é o Deus que essa galera crê. Não, é sério. Esse é um Deus que essa galera crê. Sabe por quê? Porque, olha só, qual é o nosso conceito de Deus? É o conceito de como nos relacionamos com Ele? Não, é o conceito do que está nas Escrituras.
as escrituras que falam quem é Deus. E sabe de que eles nos Revelação chamam? especial. Esse terceiro grupo? Eles nos chamam de fanáticos e religiosos. Essa é a verdade. Eles acham que a gente que tá errado. Na visão deles, a gente que tá errado. Mano. Porque eles querem benefício, Eles Eles só querem vão no culto só pra direito, receber Eles querem mais profecia. benefício também. Benefício, direito e um pouquinho mais de benefício. E- e não Isso. quer responsabilidade. Não, E não tem quer dever. Um detalhe aqui, porque eu conheço alguns. E alguns são assim, pô, aí, o culto de quinta-feira na igreja tal, o pastor revela tudo. Irmão, tem a irmãzinha do coque, que ela é do fogo puro. E aí eles já ficam naquela situação. Já vi gente Aí aqui. já só vai na igreja no dia desse culto. No dia daquele cara. Pô, mano, mas aí Ou tem um é problema. culto da quebra. Não, mas isso, ó. Eles não se converteram da maneira correta. E outra, vou falar, Jesus. Vou falar isso. Vou falar. Fala, pode falar. Se converteram da maneira errada, porque eles não veem Jesus como não só uma peça principal para a salvação, mas como pessoa, como um acompanhante leal, como amigo, como o irmão mais velho. Eles não enxergam Jesus nessa perspectiva. Eles enxergam Jesus como o resolvedor dos meus problemas. Garçom. 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 Não, vou ficar aqui, ó. Olha aí, Jesus me deu essa palavra aqui, olha ele. E aí tem também dentro dessa galera aí emocionada, né, desse terceiro grupo, que assim, tem uns que não vão à igreja e são literalmente o nominado, eu sou evangélico. Mas tem uns que até vão, mano, mas não é convertido de verdade. Tem uns que eles não ouvem, não têm hábito de ouvir pregação em casa, não têm hábito de fazer devocional, não oram, não jejuam, não sabe o que é jejum, não sabe o que é ler a Bíblia. Aí culpa o pastor por não ter dado certo. E às vezes, Deus falou lá atrás assim pra eles, ó, tem um chamado na tua vida, em determinada área, né, para cumprimento e para edificação do corpo. Seja pastor, evangelista, diácono, e aí eles pegam isso, essa questão do chamado, e isso é muito sério, e só ficam em Jesus por causa do chamado. Isso não é uma E conversão. esquece que o chamado é por causa de Até Exato, entrando nisso cara. aí, Pô, a gente botamos aqui um quadro no nosso podcast que é perguntas frequentes, né? Que provavelmente são perguntas ligadas ao tema. E a gente quer fazer aqui contigo, Zé, agora um bate e volta. Eu vou lançar a pergunta, né? Você vai lançar a resposta. Teremos liberdade aqui também para colocar algum ponto ou outro na resposta. Algumas serão muito simples, acho que é ponto pacífico, como a primeira delas. Eu sou igreja sozinho? Não tem como ser igreja sozinho. Nós somos o templo, né? A Bíblia diz que, acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Mas ser templo não é ser igreja. Porque ser igreja é você estar reunido adorando com os irmãos. Em comunhão. E ser templo E esse é é o você ser principal. isso aí, você ser morada do Espírito Santo. Ser igreja é ser um membro, né? Como o apóstolo Paulo ele mesmo descreve. O olho não pode chegar, a orelha não pode chegar pro olho e dizer eu não sou corpo porque eu não sou olho, né? Ponto pacífico? Ponto pacífico. Próxima certamente. pergunta. É que a gente vai entrar nas perguntas aqui mais complexas. O que fazer quando a igreja não me trata bem? O que fazer quando a igreja não me trata bem? Primeiro ponto é orar e perguntar para Deus se é de fato ali o teu lugar. Que isso, Zé? Mas como é que Deus responde? Deus responde na oração, Deus responde também em visão e revelação. Temos até hoje o ministério profético. Existem pessoas que são usadas com a profecia da palavra para te entregar alguma coisa ali, ó, cara, aqui não é o seu lugar. Eu acho que a pessoa tem que pedir, mano. Tem que pedir pro Eterno assim, Senhor, fala comigo, é pra mim ficar aqui ou é pra mim sair? E assim, às vezes temos que também enxergar por que a igreja não tá nos tratando bem. Isso é importante. Será que é alguma coisa que a gente tá fazendo que a igreja não tá tratando bem? Porque a gente tem que entender também esse lado. Será que a minha frequência também nos trabalhos da igreja aqui? Eu sei que a igreja ela sempre vai ter que ser receptiva com quem chega. Mas às vezes o cara quer ser receptivo ou quer ser bem recebido, mas ele não deixa a igreja vinculá-lo, não deixa a igreja trabalhar nele. Aí o pessoal já fala assim, não, com aquele ali tu não chega muito porque ele nunca tá afim de nada. É aquele desculpa, eu sou tímido. Isso. Não, sou tímido. A pessoa é tão tímida que até quem chega nela, ela quer empurrar. Ele não tem vínculo nenhum. E aí esquece que a questão de ser igreja depende inteiramente da comunhão com os nossos irmãos. E aí, se você escolhe não ter essa comunhão, infelizmente, agora um conselho, de certo não está sendo igreja. Se a igreja não te trata bem, olha muito bem o local que você tá, porque, cara, o dever da igreja é te tratar bem.
É isso aí. E é claro que ela vai bater no teu pecado, vai É. te amassar até que você chegue no molde de Porque Cristo. o evangelho é confrontador mesmo. Mano, mas assim, o principal é a igreja, ela cuidar de você, mano. É Ela isso aí. tem que cuidar de Mas você. eu vou te falar que eu acho que até a maioria dos casos se pega no que o Zé falou no final. É a pessoa que tem que olhar pra si, muitas das Tem vezes que olhar pra ela si. que tem que mudar, porque vou te falar, tem gente tão chata, meu irmão, que tu tá ali, tu quer chegar, o cara não deixa, Olha, a pessoa se torna um porco-espinho. Tu tenta chegar, ela tá te espetando, e tu tenta, ela tá te espetando. Ela precisa entender que ela tem que mudar essa questão. A grama do vizinho é sempre melhor que a nossa. As pessoas dizem, a igreja do fulano é melhor. É porque a Essa gente não é vive ela. na igreja, né? É isso, eu sei, Eu eu sei que é vou assim. falar. Janela, Eu sou meio contra essa ideia de primeiro lugar já querer mudar de igreja. Eu acho que a gente tem que resolver porque o Espírito habita em nós e ele nos dá sabedoria pra resolver, pra tentar mudar, pra tentar lutar e fazer diferente. Eu vou contar uma experiência muito rápida. Eu passei um tempo atrás com esse pensamento. De, pô, cara, acho que não tô mais me sentindo pertencente e tal. E eu conversava muito com o João sobre isso. E a gente chegou a uma conclusão, pela Bíblia, que a gente tem que ser o agente transformador. É isso aí. E aí, se a gente escolhe não ser, nós não somos igreja, cara. E às Primeiro a gente precisa tentar, como o João falou. Cara, se nada der certo, você ora a Deus, e se for direcionamento dele, você sai. Até separei essa pergunta agora baseado no que ele falou. O que fazer quando eu não me sinto pertencente? Caraca. Acho que o Thiago Malabene já até respondeu antes, mas... Foi sem querer, hein? Lutar até o final e outra. Se não tá, olha, eu não fui pertencente, não. Em tudo que eu fiz aqui, não estão aprovando nada, irmão. Agradece a rica oportunidade, se despede e vai, mano. Mas assim, uma coisa que eu acho que deve se falar também, mudar de igreja não é sair da igreja que local que você está e sair pelo mundo afora e procurar. Porque eu vou falar, cara, eu passei... tomar Não, cuidado gente, com tá isso, um ano, gente. cara, eu Procurando passei, tomar cuidado eu vou te com falar, isso, cara. eu passei por um processo quando eu fui procurar a igreja, que eu pensei nisso, eu não me desliguei da minha igreja local, comuniquei o pastor, olha, eu tô de Exato. saída, vamos começar a procurar e tal, e cara, vai procurando, mano, chega uma hora que tu desanima. Não, mano, eu vou te falar. Chegou uma hora que eu olhei, eu falei, a gente tava eu e minha namorada procurando, eu cheguei uma hora que eu falei, filha, acho melhor ficar na igreja que a gente tá, porque a gente tá vendo por aí, porque, tipo assim, não era ir na igreja num culto, você vai em um culto, tem culto que é maravilhoso. Com Pô. muitas aspas, né? Porque você não sabe como é que tá ali por dentro. Só que a gente ia 1, 2, 3, ia, frequentava os trabalhos, perguntava, eu sou um pouco mais Vocês chato, são já bem chegava no pastor, falava, pastor, Qual confissão a de fé confissão de fé da igreja, como é que a igreja trabalha, Mais chato. qual a visão da igreja Eu sou um nisso. pouco mais chato, acho que eu sou um pouco correto, né? Eu sou um pouco correto. Não, mas cara, é porque assim, já teve pastor que... Mano, entrei numa igreja. Sim. Entrei numa igreja que eu peguei pra maratonar, mano. Pregação de 3 anos atrás, de 2 anos atrás. É bom, Quero saber cara, o que bom o cara fazer tava isso, pregando, cara. mano. Mano, a gente não é desconfiar. Claro que a gente entende que todos são chamados por Deus e pra edificação do corpo. Mas assim, quando a coisa é boa demais, tu até fica assim, caraca, será que eu devo... Porque tu já tomou tanta pedrada, mano. Já passei por 5 igrejas, mano. Cara, a gente Entendeu? então, assim, fala, a gente tem gente, que ser um eu pouquinho estudo criterioso. publicidade, eu estudo publicidade e propaganda e estudo também design gráfico, né? E aí, dentro dessa faculdade, a gente estuda como muitas áreas da psicologia e psicanálise, e aí a gente estuda como chegar no emocional das pessoas. Cara, isso tá tão intrínseco dentro da igreja que tá surreal, cara. A gente entra na igreja, cara, é assim, a gente entra, vê se não é que eu tô falando a verdade, a gente entra nessas igrejas Manipulação, top, né? a gente já entra na meia luz, confortável, ambiente na medida, confortável, luz, Já pra mexer com temperatura, psicossomático. som, você já vê na mente assim, é aqui, tô em casa. Pum, tu já sente que não quer mais, nunca mais sair dali. Começa do culto. Senhor, estamos aqui na tua presença. Assim, ó, baixinho. Senhor, estamos aqui na tua presença. Tudo alterando emocional. Aqui, ó. Vem no teu Os ouvido. manipuladores Vem do no teu fogo, ouvido. Nadab e Abihu. Aí tu já ouve a voz da preletura lá, do preletor lá. Fala assim, nossa, Espírito Santo falando. É assim, gente, é assim. Porque é verdade. As igrejas estão tão Rapaz. preocupadas em chegar no emocional
do que fazer o culto racional E aí, que a hoje, Bíblia nos Nós manda. temos algumas igrejas, rapidinho, João, por favor. Nós temos algumas igrejas antropocêntricas. Estão te colocando no centro e esqueceram de Jesus. Isso aí, cara. Jesus é o epicentro da pregação. Jesus é o bolo todo, ele é o pote inteiro da Ele pregação. não é a Ele cereja. não é a cereja do isso bolo. aí. Para com isso, pregador. Para com isso. Jesus é a cereja do bolo. Ah, miserável. Mano, Jesus não é a cereja do bolo, ele é o bolo todo. Cara, não dá, mano. Eu vejo cada coisa. Nós somos o centro. Nós não somos o centro do amor de Deus. Nós não somos o centro do amor de Deus. Eu O centro do gosto amor de Deus é até. Cristo. Eu gosto até de. Até um exemplo que você deu da última vez, vou pedir pra você dar esse exemplo de novo, porque eu acho que ele faz muito sentido. Exemplo de Jacó com. Cara, dá aquele exemplo, que eu acho que as pessoas elas precisam ter um choque de realidade com o que nós somos pra Deus, Mano. nós seres humanos, porque hoje tá muito se colocando, até queria abrir um parênteses nas perguntas pra falar assim, tá se colocando muito homem, você é, e a gente já logo cresce, eu sou. Nós não somos nada, mano. E detalhe, nós somos nem a última bolacha do pacote. Nós não somos nada. Fora ali, Dá fora esse ali. João exemplo. Batista falou, mano, que eu diminua. Na verdade, meu pastor Bruno fala muito isso. Ele fala assim, cara, não é que eu diminua, é que eu desapareça. Pra que Cristo apareça, mano. Exatamente. É a questão do Jacó e do Esaú. A questão ali é bem clara. Esaú não estava muito afim da primogenitura dele, isso é de fato muito claro. E Jacó, ele, desde pequeno, já brigava, já demonstrava por isso. Tanto é que o nome dele é aquele que pega no calcanhar, né? Yaakov. É, aquele que pega no calcanhar foi conhecido como traidor, né? O nome dele também é Tiago no português, James no inglês. Eita. Mas assim, de fato significa aquele que pega no calcanhar. Só que aí, a verdade é, a primogenitura sempre foi de Jacó. Só que tava com Esaú. E aí a questão é bem clara, e isso é bíblico, tá? Que eu tô falando. Esaú chega muito cansado, olha, eu quero um prato de lentilha. Ah, que me dera. E aí o Jacó desenrola. Então vai a tua primogenitura aí por um prato de lentilha? Então bora. Trocaram, mano. Só que aí o dia da benção chegou. Isaac já velho, ia morrer. Aí, quem vai na direção do pai pra pegar a benção? Na frente do irmão. Que na verdade ele tinha comprado a primogenitura, então a benção era dele. Não é bem assim que ele roubou, não, tá? Ele comprou a primogenitura. E a Bíblia fala lá em Hebreus: não faça como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Tá lá em Hebreus. Mas voltando aqui pro ponto principal, pra gente fechar aqui essa situação. O Jacó, ele pede ajuda pra mãe, que prepara uma comida deliciosa pro pai, um prato principal que o pai gostava, e o pai queria ser servido pelo irmão mais velho. Só que o Jacó tinha comprado a primogenitura, mas ele não era o irmão mais velho. Entendeu? Uhum. Então a primogenitura foi dada para ele. Ele não era o irmão mais velho. Ele vai, bota a roupa do irmão mais velho, ele bota algumas coisas peludas no seu corpo, pelo de animal, para tipificar que ele era peludo. Isaac já estava meio que cego, né? E aí, roupa do irmão, pelo do irmão, ele chega na presença do pai, bota a mão embaixo da coxa do pai, o pai fala, eu vou dar minha bênção. Mas deixa eu ver se realmente é o mais velho. O que ele faz? Ele fala, o cheiro é do mais velho, o pelo do braço é do mais velho, mas a voz é do mais novo. Cara, isso tipifica muito Cristo, porque nós temos que ser a cópia de Cristo. Nós temos que ser a cópia do irmão mais velho. E isso é uma das pregações até do pastor Bruno. Que nós somos a cópia do nosso irmão mais velho, que é Cristo, mano. A gente tem que ser igual a ele. A voz pode até diferenciar, mas, mano, nós temos que estar figurados como ele. Deus olha pra gente e vê assim, eu quero ver Cristo em você, cara. Ser uma cópia de Cristo. Um exemplo bom de passar isso é até um exemplo que ele passou numa pregação que eu achei bem interessante, 2 garrafas d'água. 2 garrafas de uma determinada marca. Você já viu que a garrafa ela é idêntica à outra? E se você mistura as duas, você não sabe qual foi a primeira e nem qual foi a segunda, ambas são perfeitamente iguais. E é isso que a gente veio ser, cara. A gente tem que ser cópia de Cristo. Mas como é que a gente vai ser cópia de Cristo se a gente não tá na igreja, mano? Se a gente não faz parte da igreja. Porque é a igreja que molda o nosso caráter segundo o caráter de Cristo, cara. Exatamente. É no relacionamento uns com os outros. Sim. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, né? Que é o que fazer quando mais fácil sou apedrejado? Eita. Caraca,
Essa é sinistra, É, mané. tem- Ela Não. tá dentro daquilo que a gente falou. É porque tem muita gente hoje, até para contextualizar aqui, serve. E não é gente que se coloca, não. Às vezes o líder, o pastor, chega e fala: Fulano, você pode fazer aquilo ali? Fulano, você pode trazer o seu irmão de tal? Fulano, você pode tocar para isso aqui? Fulano, você pode ir visitar o irmão ali para mim, por favor? Fulano, você pode dirigir o trabalho hoje que eu não tô? E às vezes a galera quer mais apedrejado. O que faz, assim, ó? Cara, rapaz, É tipo. o que eu faço quando sou criticado? Eu faço muito, mas sou apedrejado. Irmão, primeiro ponto, principal. Ora, coloca a tua vida no altar, porque quando tá nessas situações assim, primeira coisa que vem à cabeça, eu vou chutar o balde. Tô fazendo tudo, não tenho reconhecimento. E outra, não busque, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas, ô João, mas Thiago, eu quero ter o meu reconhecimento ministerial. Mas, mano, tudo é para a glória de Cristo. Tudo é por Cristo. Tudo é para que Cristo seja visto em vós, cara. Mas como é que Cristo vai ser visto em mim? E essa é, de fato, é até uma boa parte para você glorificar o nome de Cristo, né? Glorificar o nome de Deus. Porque quando você é apedrejado sem motivo, a Bíblia diz que é grande seu galardão nos céus, tá? E, mas devo sair da minha igreja porque eu mais faço e mais sou apedrejado. Aí seria, de fato, aquilo que o João falou, seja claro com a sua liderança, senta, conversa, eu acho que aqui nesse ponto não estão sendo muito legal comigo, estão me apunhalando muito, estou sofrendo muita retaliação. De repente, de cara, vão te cortar de algumas coisas, mas você seja sincero em falar, cara. Isso aí. E tem muita gente, rapidinho, desculpa Pode, até pode, cortar aqui, pode. que eu vejo muito, assim, é que a galera fala, eu não vou fazer porque eu tô sendo apedrejado. Não vou fazer na igreja porque eu tô sendo apedrejado. Então, se tá fazendo na igreja, tá sendo apedrejado, faz fora, pô. Faz fora. De repente, você fazendo no Instagram, você fazendo num outro âmbito, de repente social, que você não precisa declarar que você ajuda instituições. Faz fora, mano. É isso aí. Porque o teu trabalho vai fluir muito mais. Cara, eu penso que pelo evangelho ser confrontador, já falei isso algumas vezes nesse episódio, eu acredito que jamais qualquer atitude que tivermos para pregar esse evangelho de Cristo não será apedrejada. Eu acredito muito nisso, muito, que qualquer atitude como cristão que a gente faça com o intuito correto, que é apresentar Jesus Cristo e dignificar o nome do nosso Deus, não tem como. Vai vir ataque de algum lado. Porque vai confrontar o sistema. Com Vai certeza. confrontar todo o E sistema lógico deles. que a gente não lida só com o lado espiritual bonzinho, que nada acontece. Gente, batalha espiritual é sinistra. O diabo existe. Exato. Ele existe, mané. E ele não gosta, e ele não quer que a palavra de Deus seja Não, e tudo que a expandida. gente mete a mão na igreja vai ter retaliação. E vai Tudo. ter, é normal. Só que precisamos estar firmes na rocha. Que rocha? Jesus Cristo. Palavra de Deus. A revelação de Deus pronta para nós. Precisamos estar firmes. Nesse lado também é bom ter bons conselheiros, cara. Isso aí, Porque com certeza. passar por uma parada dessa sem ter ninguém pra se aconselhar, irmão, é pedra, é É, suicídio. se você vive nessa situação, que é uma situação muito real dentro dessas igrejas, procure alguém para conversar, procure um apoio, alguém para você se apoiar, um diácono, um pastor, um irmão na fé, aquele que você consiga falar, olha, tô passando por isso, ora comigo, junto comigo, porque eu vou passar por isso em nome de Jesus, porque a palavra está sendo pregada da maneira mais correta possível. E aí, vamos que vamos, cara. A palavra tá aí, Deus é consolador sim, é um Deus de paz sim. Mas ele disse que teremos aflição aqui. E não é fácil pregar a palavra de Deus. Isso é Não é verdade. tranquilo. Tem uma outra, até falando dessa questão do sofrimento, né? O que fazer quando a igreja me julga por ter pecado? Rapaz. Que essa também é outra que pega muita gente. Então, muita gente sai da igreja por causa disso, né? Às vezes tem aquele casal no iniciozinho do relacionamento. Às vezes vacilaram, caíram em tentação. Passaram por uma disciplina, venceram ali, porque, cara, disciplina é osso, mano. Quem passou naqueles tempos que o banco era 6 meses de banco, imagina tu ficar... Mano, tu ficar meio ano sem ter oportunidade na igreja. Pra nada, mano. Nem evangelismo tu participa. Fala tu. E aí, tipo, você passa pela disciplina e a galera não te perdoa, não. Tá com aquele olhar de pecado sobre você.
olhando assim, ó. Ih, fulano é estranho, fulano... Não, e detalhe, ainda desconfio que você ainda continua caindo. Tem os enviados cão que ainda fica dentro da igreja. Mas esse é o problema, cara. Esse é o problema. E aí, o que fazer quando a igreja tem esse olhar de julgamento? Primeiro ponto é mergulhar em Deus, na vida de oração e mergulhar mais ainda na vida de comunidade. Porque como é que você prova para alguém que você não é aquilo que eles pensam? Isso É aí, mergulhando na isso. vida de E comunidade a que você vive. exemplificação da sua própria vida, cara. Uma vez É eu isso. vi um pastor meu falando sobre isso, né? Se chegar aqui, e que ele teve um caso numa igreja que ele foi na época que acusaram os pastores de pedofilia, né? Eita, Como é que prova? meu Deus. Provou pela vida de igreja. Provou pela vida de igreja. Eles, primeiro, a igreja não se voltou contra aquele pastor, que é uma coisa muito importante. E a igreja foi investigar e descobriu que era mentira. Tinham provas que o pastor não estava naquele local, que o pastor não estava naquele dia, que o pastor não tinha como ter esse contato, o pastor também nunca ficava em contato com ninguém sozinho, né, e tal, e provou. Nada mais foi do A que uma vida pessoa de que se igreja- levantou, né, para querer falar mal do pastor. Isso pode ser com Cara, qualquer isso- um de nós, cara. Pô, o fulano tá roubando dinheiro. Pô, o fulano isso, o fulano aquilo. Ó, você vê a maioria das igrejas, quando vai tratar a oferta é recolhida, não é um irmão que vai lá contar a oferta da igreja. Não. Tem uma tesouraria na igreja. Os diáconos vão lá, são 3, 4 pessoas ali para contar, E para detalhe, ver. vale entendeu? a pena lembrar e até falar aqui, ressaltar isso no podcast, que, gente, pelo amor de Deus, para de achar que o pastor tem acesso ao dinheiro da igreja. Pastores não têm acesso à conta bancária. Mas foi ele que fundou. Não, cara. Existe um corpo de liderança que acompanha esse dinheiro, que presta conta desse dinheiro, que sabe onde o dinheiro vai. Porque não, mano, tem uma galera aí que sinceramente fala que o pastor tá roubando, que o pastor tem carro novo, e eu ficar dando dízimo pra encher o bolso Pra do pastor. pagar Mas pastor. uma Não é, coisa mano. bonita também, por exemplo, de uma igreja que eu fui, é que todo início de mês tinha reunião. O pastor tinha reunião com os diáconos, o corpo ministerial ali da igreja, na época eu fazia parte do corpo ministerial daquela igreja, e ele abria as claras. A igreja arrecadou X, a igreja está guardando X para tal situação, a igreja pagou X de conta e sobrou X. E aí meu pastor falava, igreja não é banco para guardar dinheiro. Então, nós A temos igreja aqui sempre algumas vive no demandas, né? vermelho. Sempre vai viver, sempre E vai ter atende os demanda. fiéis na fé. Tem a demanda do departamento infantil, as crianças, na São época, tantas era a igreja demandas. que era na comunidade, eram muitas demandas. Pô, tem igreja, tem muitas crianças aqui, estão vindo muitas crianças pequenas, porque por ser Às vezes a realidade de igreja comunidade, trabalha- os pais deixavam os filhos no bar, na igreja pro bar. Às vezes o irmão pequenininho trazia o outro irmão menor ainda para a igreja, enquanto o pai estava no bar. O pai veio no assim final que do culto funciona, buscar. O pastor falou, a gente está precisando dividir mais salas. Na ocasião, e teve que fazer a obra. Teve que aproveitar um espaço que tudo é tinha lá, gasto. entendeu? As pessoas não pensam no ar-condicionado, na água, não pensam no assento que elas se sentam ali, não pensam no faxineiro. Quem limpa a igreja? Muitas das vezes são os irmãos, cara. Sim. Às vezes a igreja não tem condição de arcar com faxineiro, carteira assinada. Nos Estados Unidos isso já funciona. Tem algumas igrejas aqui que tem, que assina. Eu acho isso muito maneiro. Assina a carteira de um membro. Eu acho isso muito legal. O membro que está desempregado ali no período para ele fazer a faxina da igreja. Rapidinho, só pra gente passar para a última pergunta. Tem um ponto aqui principal a respeito dessa questão do dízimo e oferta na igreja. É que, por exemplo, nos Estados Unidos, o pastor ele é carteira assinada da igreja, a família dele tem assistência psicoterapeuta para os filhos, para ele também, porque o pastor dá muito gabinete para as pessoas. Pastor, querendo ou não, ele retém muita coisa. Isso a gente vê na matéria de psicologia pastoral, por exemplo. Pastor retém muito problema dos outros, cara. É cada problema que estoura na mão de pastor que é fora do sério. Isso aí mesmo. E assim, tu acha Fora que um cara calma desse não... espiritual também. Pô, tu acha que um cara desse não merece, mano, ter uma carteira assinada? Tu acha que um cara desse não merece ter férias? Porque eu já vi, mano, tem pastores que não tiram férias. Tem pastores que não tiram férias. Mano, eu tô falando de, tipo, ter tempo de qualidade com a família, ficar um tempo desligado de tudo e cuidar do lar dele. Porque Isso aí. às vezes, o pastor ministra debaixo de pressão psicológica, cara. Pra você, pastor que tá assistindo a gente, Entendeu? escolha também separar um tempo pra você Muita merece. coisa. Porque, cara, Dá um passeio no a shopping, carga no é cinema. pesada, a O gente quê? sabe que a carga é Eu vou pesada. falar que eu Mano, também não quero. Não Pastor quero é filho de Deus, cara. não quero ser cinturão, não. Mas também tem muitos pastores que falham em levantar pessoas. Também. Tem também. muitos pastores aí. Parece que é uma loucura. Enquanto tem pastores que têm tantas pessoas aptas,
pastores que têm outros pastores na sua igreja aptos ali a direcionar o trabalho, a trazer sermões e palavras. Na ausência dele, ele não usa. Ele centraliza nele. E aí tem Aí é pastores que questão da estão figura. doidos ali. Eu quero um diácono aqui, eu quero outro pastor, eu quero poder botar um outro pastor aqui, não consegue, cara. E vou te falar, ainda tem dois tipos, né? Tem um pastor em tempo integral e tem um pastor bivocacionado. O que é o pastor bivocacionado? É aquele cara que é estilo Paulo, não quer ser pesado pro ombro de ninguém. E aí o que ele faz? Ele trabalha o dia inteiro. E à noite, mano, ele ainda tem que dar conta do sermão. E detalhe, no final do culto, o cara é cansadão de um dia de trabalho. Ainda Tem que tem aturar que- um membro que brigou com a esposa. Tem que aturar um É membro verdade. que deu uma caída, que sumiu e Ainda voltou tem naquele que culto. ser convidado Fora- pro podcast e vir participar. É fogo. Mano, Ainda vem participar Fora. do podcast. cara, Fora que, por rapaz. exemplo, quando não acontece uma situação de madrugada, E o pastor tem que ir lá. pastor, socorro! Não, e E o demora pastor também. Às vezes a pessoa tá incorporada. Rapaz, eu tive um pastor lá em 2011 que aconteceu a situação assim, ligaram pra ele de madrugada pra ele expulsar o demônio do cara. E, rapaz, o sujeito era grande, filho. O cara era grande, o pastor magrinho. Só jejum e oração, filho. O pastor, no óleo, levantou a mão, em nome de Jesus Nazareno, sai! E o bicho saiu do cara, meu irmão. O cara veio rolando a escada todinha. Sinistro. Bizarro. Grande saudoso Hernani. Pastorzão contigo. A última pergunta, né? Devo ter expectativa no culto? Sim, primeira expectativa do culto é que o culto começa em casa, né, primeiro. Mas a expectativa no culto que nós temos que ter é de ser cheios da presença de Deus, cheios da palavra de Deus, sairmos de lá transformados e rever os nossos irmãos, porque o calor humano ajuda muito. Lembra sempre do porco-espinho australiano. Mesmo com espinhos, eles se juntavam e aqueciam uns aos outros, mesmo espetando uns aos outros. Tá Maneiro vendo? isso aí. Até o povo. Cara, os animais nos ensinam pra caramba, tá? Cara, pô. cara, eu não posso dizer complementando, porque tá muito completo o que ele falou, né? Mas acrescentando um outro ponto, assim, que não deixa de ser complementar. A gente precisa ir pra igreja com a expectativa também de abençoar o próximo, cara. Exato, mano. Exato. Vida de igreja Abençoar abençoa. o próximo é um dos caras. A gente vem pra igreja pra adorar em comunhão, sim, mas também pra ser bênção na vida do outro, cara. Como foi citado aqui neste episódio, o cara que tem a empresa ajudar aquele que está desempregado, o cara que tem o dinheiro ajudar aquele que está necessitado, o pastor que pode ajudar por meio da palavra de Cristo para aquele que não tem. Então, se você sabe que é teólogo, Osiel, você pode muito ajudar aquele que não tem a palavra, você pode entregar o evangelho. Para você que se acha o brabo aí do Mano, eu vou te evangelho, o falar. brabão da igreja, vá para a igreja Eu- com a expectativa de abençoar o seu irmão, que a sua vida vai ser Eu vou transformada. ser sincero pra vocês. Sabe quando é que eu mais aprendo? Sabe quando é que eu mais aprendo? Porque assim, na teologia você assiste os sistemas que envolvem a Bíblia, que estão ali, salvação, pecado, né? Essas coisas. Cara, quando eu mais aprendo? É quando um irmão vem fazer uma pergunta, cara. Porque eu tenho que voltar lá e estudar tudo que eu aprendi. Sei. Eu tenho até na questão da aula dominical, né? Passei muito por isso. Tipo assim, separa um tema para dar aula, aí uma vida cristã e vida de comunidade, uma vida em unidade. Pô, aí você vai lá, você vai na Bíblia e você fala assim, caraca, rapaz. E aí muda tudo. Muda, você fala, caraca, eu tenho que aprender de novo. Porque isso acontece na vida de E a comunidade. palavra não volta vazia nunca, né? Isso aí é uma A parada palavra não que... volta vazia nunca. Cara, eu acho que as pessoas, elas Palavra. perderam muito isso, né? Eu acho que vem muito... É realmente aquele conceito muito de ser servido e não de servir. É muito de receber e não de apresentar. E aí as pessoas chegam aqui e falam, eu não tenho mais expectativa, porque é assim. Só que eu acho que é muito daquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Vai ter gente que vai olhar o copo, pô, ele tá meio cheio, mas um pouquinho vai ficar, tá meio vazio, é melhor pegar outro, né? E eu acho que a gente se perde muito nisso, cara, muito nisso, porque a gente esquece que na igreja o fator transformador somos nós. Isso aí. Não tem Por meio do Espírito Santo. esse esquema piramidal que as pessoas colocam, que o pastor é o Escada topo eclesiástica. da pirâmide e o diaconato é um degrau para você chegar ao presbitério, ao bispo, ao sei lá o quê, para chegar ao pastoreio. Cara, não é assim. Mano, eu já vi membros com dom de pastor. Com dom de pastor. Membro, eu tive um amigo, um contato real assim na faculdade, o irmão Joaquim Gomes. Ele foi um dos comandantes lá da Marinha do Brasil.
E era um cara que se preocupava com todo mundo, né? Preocupava com quem... Ah, o fulano não veio hoje, manda mensagem pra ele. Cara, ele tá sendo um pastor. Ciclano não veio hoje, manda mensagem pra ele. Ó, semana que vem é aniversário da professora fulana de tal. Cara, isso é importante, mano. Importante. A gente chegou na conclusão que sim, devemos ir para a igreja. A gente Muita falou coisa. muito do Não porquê. não só devemos, necessitamos. Daí, Não é nem devendo, é necessidade. E não é ser necessitamos. fanático e nem religioso, irmão. Entendeu? É ter vida de igreja. É, Isso a aí. resposta, cara, na grande. Eu gosto de destacar isso. A resposta muitas das vezes está na igreja. Você pega o jovem, eu não sei qual faculdade eu escolho, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas, cara, as pessoas que te vêm na igreja muitas vezes falam, pô, fulano, tu é tão bom nisso, por que você não faz isso? E às vezes não vem como eu apresentei e falei, pô, não sei o que eu faço, mano. O que eu faço? Não. Às vezes uma pessoa chega e fala, pô, gosto tanto de você fazendo isso aqui, pô, vi você fazendo aquilo ali, que eu acho também que a gente falou um pouco sobre isso, né? O meu dom, ninguém reconhece o meu dom. Quando a pessoa já chega assim de ninguém reconhece o meu dom, ela já tá errada. Porque quem tem que reconhecer são as pessoas. As pessoas reconhecem, você não tem esse dom, irmão. Entendeu? Porque assim, é não trabalhar, é não fazer, ou eu não me coloco no trabalho suficiente para que as pessoas possam ver o manifestamento daquele dom. Exatamente. A igreja é bênção, Que né? isso? É porque a É isso igreja, aí. cara, ela complementa de tantas formas. É no tratar, é no ajudar, é que casamentos não acabem, que empresas não venham a falir, que pessoas não venham a entrar em depressão, porque tá ali, contato. É uma coisa que a gente tinha nas décadas antigas, era o contato, era isso, era vamos Agora sentar, entrou era a virtual, mesa. Né? Hoje não, hoje é tudo... E, cara, a pessoa reclama, né? É difícil. A igreja é bênção na nossa vida e nós devemos, né, ser bênção Sim, também na vida dos nossos exatamente. irmãos. Eu separei um texto aqui pra gente já finalizar, tá lá em Salmo 150. Eu separei 1 e 2 e depois a gente pula lá pro 6, que diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a sua imensidão e sua grandeza. Aí pro 6. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos da igreja, a igreja também precisa da sua vida, do seu trabalho, do seu esforço, da sua vocação, do seu dom, porque nada mais é para edificar o corpo de Cristo. Aleluia. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ir à igreja. Se você está passando por uma dificuldade dentro da sua comunidade de fé, da sua igreja local, procure ajuda tanto na palavra quanto em irmãos que você tem confiança. Procure seus pastores, os seus líderes de departamento. Não deixe de procurar. Não negligencie esses fatos, porque eles são importantes, eles são divisores de água, sim. Se há problemas na sua igreja, esses problemas não devem ser negligenciados, mas sim solucionados pela palavra de Deus, pela palavra que Cristo nos deixou, pela palavra que os apóstolos escreveram por meio do Espírito Santo. Não negligencie os problemas. Eles existem e eles precisam ser solucionados. Seja você um agente de transformação. Amém? Amém. Amém? Top. Amém. Amém. Chegamos ao fim do primeiro episódio. Mais uma vez o primeiro episódio. Mais uma vez o primeiro episódio. Ziel, muito obrigado, cara. Obrigado agradeço, mesmo cara. pela palavra. Que Deus continue te usando muito. Bom, excelente. Deus foi glorificado e nós temos certeza disso. Para você que entendeu a mensagem, que Deus continue te abençoando. Não deixe de acompanhar a gente, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente vai ter novos quadros, como o João já tinha deixado claro desde o início. Nós teremos novos quadros dentro do nosso canal. Então nós precisamos da interação de vocês. Vai lá no Instagram, a gente está sempre entrando em contato, com caixinha de pergunta, tá lá nos stories direto. Manda mensagem pra gente, que a gente vai ver, esse é o fato, a gente vai responder vocês. Comenta lá nas nossas publicações, nós estamos sempre por lá. A gente tem Twitter também agora, né? Twitter, temos TikTok também, estamos em todo lugar. Agora já era, estamos em todo lugar. A gente quer... presente. Só não tem dancinha, tá? Só não tem dancinha. A gente não vai chegar nesse nível de dançar, não. A gente dança a gente dança na alegria no Senhor, Eu não danço. mas a gente não vai postar dancinha, não. Então a gente tem um conteúdo maneiro. A gente vai procurar postar esse conteúdo bom que a gente está gravando aí. Tem muitos temas legais, convidados legais aqui para o nosso podcast. Então continua com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal. Quase que não saiu esse trava-língua aí. Segue a gente aí em tudo. Beleza? Deus abençoe sua vida. João, quer falar alguma coisa para finalizar? Né, deixar claro, agradecer os nossos patrocinadores. Mais Nosso uma vez, patrocinador. o João acabou com sozinho. Gente, desculpa, é que
É complicado. É pra mim bom difícil. mesmo, é muito bom, gente. Você que quer nos patrocinar, na bio do Instagram tem um link, tem uma abinha lá, parcerias. Deixa lá, preenche aquele formulário que muito provavelmente o mais próximo possível a gente vai estar entrando em contato, avaliando a proposta, avaliando a ideia e como a gente pode encaixar aqui na nossa realidade. Seja benção, pensou esse projeto? Você tá aí com a sua marca aí, benção, seja tá benção. pagando a DS aí de graça. De graça não, tá gastando um monte de dinheiro com a DS aí, com tráfego pago. Vem aqui com abençoa os irmãos, pô. Não deixa de gastar dinheiro com o tráfego pago, que é importante, mas vem com a gente também, vem com a gente Então, também. é isso. Vamos ficando por aqui. Continuem acompanhando, interajam. Tá lá a nossa DM, direct. Enfim, eu nem sei mais como é que fala, mas acho que é isso aí. Tudo, Manda tem tudo. mensagem, o que você puder. Quem sabe aí o tema que você mandou, a pergunta que você mandou, não vem se tornar ou um tema para vídeos, né, em outros modelos, ou até um tema podcast. Então interaja, galera. É isso, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez a presença do Ziel, rapidamente, pela segunda vez, na verdade pela terceira vez, né? Ter prontamente atendido o nosso pedido. Virão mais, se assim Deus permitir. E é isso, galera. Vão lá na página do Ziel também. Tá tudo marcadinho, hein? Vamos colocar aqui. O nosso editor aí, Máximo, vai colocar aí de uma maneira que não vai ficar brega. O Instagram do Ziel, os nossos Instagrams, o Instagram do patrocinador. E é isso, galera. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E sejam bênção. Amém. Fica com Deus. Bora,